Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Juristoca. E hoje nós temos um tema muito importante, por que não dizer polêmico, para debater: a questão dos direitos humanos à luz do direito. E eu recebo aqui no estúdio hoje o Dr. Christian Ribas, advogado, atuante, militante também na causa dos direitos humanos, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Tocantins. Seja muito bem-vindo, Dr. Christian. Muito obrigado pelo convite. Senhor, fique à vontade, o programa é nosso, fique tranquilo. Eu sempre falo para os convidados aqui ficarem tranquilos, né? Afinal de contas, quanto mais tranquilo o senhor ficar, melhor vai ser o nosso programa. E, doutor Christian, eu já começo perguntando para o senhor qual é a origem, né, dos direitos humanos, como que surgiu essa ideia, essa visão, né, não só a nível local, como a nível global. Entendimento sobre direitos humanos, assim como os direitos, ele permeia o processo de acúmulo civilizatório das sociedades, né? O primeiro registro que nós tivemos sobre o que nós podemos chamar de direitos humanos está há 500 anos antes de Cristo. O rei persa, o Sírio, ele, ao libertar os escravos, ele estabeleceu também direitos de igualdade entre pessoas. Isso foi registrado num documento que é chamado Cilindro de Ciro, né, onde isso foi registrado. E ao longo da história, nós tivemos inúmeros momentos de evolução de sociedade, onde valores, né, civilizatórios foram consolidados, né? A Declaração de Direitos da Virgínia nos Estados Unidos, em 1976, a Declaração dos Direitos do Homem na França, em 1789, a criação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48. Então, são momentos civilizatórios onde a sociedade entende que é preciso consolidar valores em torno da dignidade humana, em torno de questões que são inerentes a características individuais, regionais, de países, de pessoas, né? E aí o desafio dessa sociedade, o desafio da humanidade é consolidar esses valores, né? Essa busca por dignidade humana e dignidade de vida na realidade material da vida. O senhor concorda com a afirmação, igual eu já vi alguns historiadores, e aqui eu trago a sua visão jurídica, que esse conceito, a visão, né, essa base universal dos direitos humanos, ela ganhou muito mais força após a Segunda Guerra Mundial, dado os crimes bárbaros que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, ou não? O senhor acha que é uma construção ao longo da história e que nós estamos ainda em evolução? Eu acho que, sem sombra de dúvida, o Holocausto foi algo que marcou o pensamento, o consciente coletivo, né? As sociedades, o mundo ficou chocado com o que aconteceu com o povo judeu. Assim como a gente teve outros processos no mundo, né, que também barbarizaram qualquer perspectiva de valor sobre a necessidade da dignidade humana. O processo da escravidão foi algo muito caro para todas as sociedades, né? Mas, sem sombra de dúvida, a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que sucede o processo do Holocausto, sem dúvida foi um marco muito importante em você sistematizar esse entendimento da necessidade dos Estados respeitarem a condição de humanidade das pessoas, né? Porque esses direitos fundamentais, direitos naturais, eles são respeitados, podem ser desrespeitados e violados de diferentes formas, né? A principal delas, talvez uma das mais importantes, é pelo próprio Estado, né? Então é fundamental que os países, né, que se dizem, que se entendem, que se afirmam como democráticos e de direitos, né, pactuem, né, um mínimo civilizatório em torno dos direitos humanos. Doutor Christian, aqui a gente sempre aborda e conversa, e a gente sempre explica para os convidados que nós estamos conversando com um público muito amplo. Então a gente conversa desde com outro colega advogado, como também aquelas pessoas que moram nos rincões, né, do interior do estado. O senhor, como um advogado atuante nessa área, quando uma pessoa chega e pergunta para o senhor: doutor Christian, o que é de fato os direitos humanos?
qual é a resposta que o senhor pode dar a título de conhecimento, a título pedagógico para essas pessoas? Os direitos humanos são tudo aquilo que é fundamental para que alguém tenha uma existência humana, material e uma vida digna. Os direitos humanos eles evoluíram ao longo do tempo. Eles iniciaram desde questões mais elementares, como o direito à proteção da integridade física, o direito à liberdade, o direito à propriedade, que estão nas primeiras gerações de direitos humanos, até o direito a questões territoriais, o direito ao meio ambiente, então o direito à proteção dos dados digitais. Hoje, essa discussão sobre a nossa proteção de dados pela internet, pelas redes sociais, o que as grandes empresas fazem isso também está inserido numa dimensão de direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles são muito amplos, né? Então, se a gente pensar o direito à livre iniciativa, né, um valor de uma sociedade capitalista, o direito à propriedade, isso está resguardado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim como o direito à proteção sexual, assim como vários direitos. A grande questão do debate de direitos humanos é a gente entender que direitos humanos, apesar de eles ser tudo, então se você pensar, a saúde é um direito humano, a educação é um direito humano, a moradia, a alimentação, tudo é um direito humano, né? Então todo mundo, independente da condição social, da classe, de gênero, tem direitos, tem o dever de ter seus direitos humanos respeitados. Só que algumas questões organizam a violação de direitos humanos, né? Então, por exemplo, quais são aqueles indivíduos que estão mais vulneráveis às violações de direitos humanos, né? São aqueles que estão mais fragilizados dentro de relações de poder e relações sociais. Aqueles sem voz, aqueles que, por questões econômicas, sociais ou às vezes até geracionais. Onde é que estão as violações de direitos humanos? Elas estão naqueles que estão vulneráveis. Então, os idosos, as crianças, as mulheres, os negros, aqueles que estão no sistema prisional, os povos indígenas, aqueles que estão vulneráveis numa relação de poder dentro de uma sociedade, numa relação econômica, em vários aspectos, são aqueles que precisam de uma maior atenção em relação ao Estado para que seus direitos humanos sejam afirmados. É uma coisa sempre muito importante, e a gente debatia há pouco que antes do iniciarmos o programa, que hoje nós vivemos nos extremos, né? Então termina que às vezes quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas tendem a entender que direitos humanos é só para determinada classe. Eu, como não estou nessa classe, não tenho direitos humanos. Quando na verdade, como o senhor acabou de dizer, todos os nossos direitos têm como base justamente os direitos humanos, independente da minha condição social, condição econômica, sexual, não importa a característica humana que eu tenho direitos humanos, né? A própria palavra já é autoexplicativa. Perfeito. Só que a gente tem determinados grupos da sociedade que, por características e por questões históricas, questões sociais, essas pessoas estão numa condição de maior vulnerabilidade. Sim. Se a gente pensar, por exemplo, a questão da saúde, né? A saúde é um direito humano fundamental. Sem saúde, a existência é precária. Quem são as pessoas que estão nas filas dos nossos hospitais? Quem são as pessoas que hoje estão aqui no HGP, que estão nos hospitais do Tocantins, esperando cirurgias, esperando atendimento, às vezes esperando medicamento? Essas pessoas, elas têm algumas características em comum. E essas características, isso é importante porque a gente pensar alguns elementos que estruturam as violações de direitos humanos. Se a gente pensar quem são essas pessoas que estão nas filas dos hospitais, se a gente pensar quem são as pessoas que hoje estão morando em situações precárias ou estão em população de rua, existem características comuns. Uma dessas características é a questão social. Uma outra característica também é a questão racial. Se você for hoje num hospital público e procurar fila de pessoas que estão aguardando cirurgia, que estão em situações de violação do direito à saúde, a maioria dessas pessoas vão ser pessoas negras, né? Vão ser pessoas negras. Se você vê a maioria das pessoas que estão em situações também de vulnerabilidade, do ponto de vista moradia, do ponto de vista acesso à educação, são pessoas negras.
Se você vê as piores condições educacionais que a gente tem, por exemplo, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, nas comunidades rurais, das pequenas cidades do interior, a maior parte dessas pessoas que são assistidas por esse direito público, que é o direito à educação, e que tem esse direito humano violado, são pessoas negras. Então, existem algumas questões que estruturam essa violação de direitos humanos, né? O racismo é uma dessas, o racismo, o machismo também é uma dessas, a homofobia, alguns aspectos. Então, assim como os direitos eles têm dimensões transversais, o que estrutura como os direitos humanos se violam sistematicamente, também tem aspectos que precisam ser entendidos à luz desses elementos. Doutor, nós estamos chegando já ao final do nosso primeiro bloco e, como de costume, nossos telespectadores e ouvintes já sabem, eu sempre deixo uma pergunta para o senhor ficar refletindo enquanto nós vamos para o intervalo comercial. E a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é uma pergunta até difícil, porque hoje eu vou aprender aqui com o senhor. Hoje, na atualidade, e mais especificamente aqui no nosso estado, né, o senhor que atua nessa área, quais são as maiores violações dos direitos humanos? Você não vai me responder agora, somente após o intervalo comercial. Não saia daí, é o tempo de olharmos no EPROC e já voltamos.